Olá, galerinha! Vamos lá continuar a Era Vargas, viu? São 15 anos a história do Brasil aí que a gente vai ter que saber, né, e entender, compreender todo esse processo. Então, muito importante. Sabemos que tem uma vida, né, da política brasileira antes de Vargas e uma depois. Então, a gente vai ter que saber analisar tudo isso. Então, vamos lá. Fique aí conosco. Nessa terceira parte, né, que a gente está analisando, vamos ver aí o período do governo constitucional. Então, o que a gente tem dentro desse processo? A gente tem a eleição indireta de Vargas, só para esclarecer. Eleição indireta significa que ele não foi para voto popular. Foi feita uma convocação, a mesma Assembleia que fez e construiu a Constituição de 1934, é a Assembleia que vai votar para o próximo presidente do Brasil. Claro, eles votam em Vargas, e aí ele vem aí assumir o governo por 4 anos. Assim deveria ser. Mas já contabilizaram aqui que não é bem isso que vai acontecer. Esse período é chamado de governo constitucional porque é um período regido pela Constituição. Então já vamos aí para a terceira Constituição do Brasil. E isso mostra uma certa estabilidade, né, política do nosso país, mudando constantemente de Constituição. O que é que essa Constituição ela vai prever? Na verdade, não tem grandes mudanças daquilo que a gente analisou a aula passada, porque ele vai, né, o governo aí de Vargas vai apenas colocar dentro desse corpo de leis aquilo que já estava sendo estabelecido por decretos. Então, a gente tem o voto universal, então homens e mulheres maiores de 18 anos, alfabetizados, têm direito ao voto, tá? A gente tem uma legislação trabalhista, foram os direitos trabalhistas que a gente já especificou, né? 8 horas de trabalho, carteira de trabalho, direito a descanso semanal, direito ao salário, enfim. São direitos básicos aí dos trabalhadores que ainda estão em voga até a atualidade. Ensino público primário obrigatório. Não é que Vargas saiu construindo todas as escolas da vida, mas já é um pontapé inicial, já é um começo. Essa preocupação com a educação como algo essencial. O que adianta eu dizer que as pessoas vão ter direito a voto se elas têm que ser alfabetizadas para votar? Então, ele vai começar esse processo, tá, de olhar para as crianças e colocar isso como uma questão obrigatória, né? Elas estarem dentro das escolas. Nacionalização das riquezas naturais. Então, se a gente tem, né, petróleo, ele vai descobrir o petróleo no governo dele. E ele, mesmo antes disso, já dizia que tudo que tinha, né, no nosso subterrâneo, a nossa natureza, tudo é para ser explorado apenas por empresas nacionais ou por empresas estatais. Então, Vargas aí está garantindo um protecionismo aí para as nossas, né, riquezas naturais. Eleições diretas, né, para o legislativo né, que são os deputados e senadores, e indireta para presidente, que é a eleição que Getúlio ganhou. Claro, as próximas eleições, né, que deveriam estar ocorrendo no final de 1937, as próximas eleições elas seriam de forma direta, né? A população ia votar para presidente. Nesse momento, a gente tem aí uma democracia instaurada, ou pelo menos parece, e a gente tem uma oposição a Vargas. São dois grupos que vão querer que Vargas saia do poder, né? Que estão descontentes com o governo de Vargas. O primeiro deles é a Ação Integralista Brasileira, AIB, fascista. Então, aquele contexto da Segunda Guerra Mundial que a gente estudou, né, do fascismo, do nazismo, também vai chegar no Brasil. E nós temos aí o representante do integralismo, que vai ter como lema Deus, Pátria e Família. O líder deles é o Plínio Salgado, é um jornalista, literato, e ele vai, né, se colocar como aquele que deveria estar governando o Brasil. A forma dele se identificar é levantando o braço, erguendo o braço, dizendo Anauê, né, é uma palavra indígena que diz que você é meu irmão, se identificando. Eles usavam camisas verdes, eles andam fardados de camisas verdes. E aí eles foram até apelidados de fascistas tupiniquim, né? Por causa dessa expressão que eles usavam né, na linguagem indígena. Diante disso, eles vão estar à frente aí, exigindo um governo mais forte, mais centralizado, um governo, né, que perseguisse os judeus. Sim, eles vão acusar os judeus de mesma coisa lá, né, do nazismo,
vão acusar os judeus de serem aqueles que garantem o atraso do Brasil. Meio estranho isso, mas tudo bem. Eles também vão estar aí pregando, né, um Brasil limpo, né, uma raça limpa aí para o Brasil. Inclusive, alguns integralistas vão estar envolvidos em processo de escravidão de crianças negras, tá? Tem até um documentário, Menino 23, em que fazendas do interior de São Paulo, pessoas brancas, né, bem renomadas, chegavam em orfanatos e acabavam adotando várias crianças, de preferência crianças negras. E essas crianças eram, vamos, bonitinho, vá, o orfanato lotado, levavam essas crianças, só que elas iam trabalhar no regime de escravidão. E tudo isso pregando essa ideia, né, de uma raça superior que tem que explorar uma raça inferior. Esse é o integralismo dentro do Brasil. Nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que tem uma inspiração comunista. Então, eles têm como lema, né, para um governo popular nacional revolucionário. Eles queriam a nacionalização de todas as indústrias, eles queriam o fim do pagamento da dívida externa, eles queriam a distribuição da terra, enfim, eles estão querendo, né, uma implantação de um comunismo dentro do Brasil. O líder deles é Luiz Carlos Prestes, que passou uma temporada na União Soviética, que é comunista. Ele veio da União Soviética com Olga Benário, que ela é uma alemã, que é judia e comunista, junto num corpo só. E eles vêm com esse objetivo de implantar, né, o comunismo dentro do Brasil. Chegando no Brasil, eles começam a se organizar. A ANL é vamos dizer assim, esse órgão, essa instituição política em nome desse comunismo. Então, eles vão discursar, muitas pessoas vão aderir, parte do exército, porque Luiz Carlos Prestes, ele fazia antes parte do exército brasileiro. Em nome, né, dessa presença de Luiz Carlos Prestes, o respeito e o carisma que ele tinha, vão aderir. E aí foi combinado a Intentona Comunista. Na verdade, não era esse nome, era um levante comunista, tá? Tentativa de implantar o comunismo no Brasil a partir dos quartéis. Então, os quartéis deveriam se rebelar ao mesmo tempo, na mesma hora, quartéis do Rio de Janeiro, quartéis de Recife e do Rio Grande do Norte. E aí, o que acontece? Esses quartéis deveriam se rebelar e iniciar um processo de implantação do comunismo no Brasil. E isso dentro do governo de Vargas, né? E aí, legal, não deu muito certo, foi fora de hora, foi fora, os dias não bateram. Um foi num dia, outro 5 dias depois que lembrou de fazer a revolta, os quartéis. Resultado, o movimento ficou conhecido como Intentona, uma coisa louca, um movimento desorganizado. Os participantes e líderes foram presos, por exemplo, Luiz Carlos Prestes foi preso, quase 7.000 pessoas foram presas acusadas de comunismo. A Olga Benário foi presa, estava até grávida do Luiz Carlos Prestes, eles estavam, né, envolvidos amorosamente. Olga Benário foi deportada para a Alemanha, lá ela foi morta na câmara de gás, né, já no contexto aí já da Segunda Guerra Mundial. E a filha deles, né, dela e Luiz Carlos Prestes, ela foi traga de volta para o Brasil. A Anita Prestes ainda hoje está aí, vivíssima, né? O Brasil conseguiu trazer ela de volta, depois de muita insistência aí de algumas pessoas em relação aos direitos humanos, já que era uma brasileira que estava lá presa, né, no campo de concentração. Mas Olga Benário acabou morrendo naquelas circunstâncias de Segunda Guerra Mundial. Isso gerou um pânico dentro do Brasil, né? Se tinha já essa ideia do medo do comunismo, oh meu Deus, comunismo, enfim. E aí isso tudo foi usado por Getúlio para implantar o chamado estado de sítio, que é isso. É um momento de instabilidade, né, de possível guerra civil ou alguma invasão estrangeira, em que o presidente ele assume todos os poderes. É tudo que Getúlio gosta, né? Assumir todos os poderes. Com isso, Getúlio usou esse movimento, né, de intentona comunista na forma de mostrar para a população que o comunismo estava chegando no Brasil, que era extremamente perigoso. Então, começou várias propagandas nos jornais, em tudo, mostrando o perigo comunista. E aí, Getúlio vai estender esse estado de sítio, né, de 1935 até 1937. Quando o estado de sítio acaba, então o Getúlio vai perder todos os poderes, ele deveria convocar as eleições, tá, para o próximo presidente, só que ele não faz isso. Ele anuncia na rádio, tá? Então, você imagina, naquele tempo, deixa eu pegar aqui meu rádio.
Naquele tempo tudo era pela rádio. A galera ficava lá ouvindo a musiquinha. É devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. Quando a fé que não. Tan, 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 tan. Não sei vocês, quando eu escuto esse negócio de que vai vir alguma coisa aí que aconteceu. Meu Deus do céu, já fico logo me tremendo todinhas. O que foi que já aconteceu? Né? Tan, tan, tan. Menino, que foi isso que parou a musiquinha? Vai anunciar o quê? Peraí que eu quero ouvir com atenção. Peraí. Ai, quem é? Góes Monteiro. Gente, ministro de guerra do Brasil, vídeo dizendo que como é que é? Os comunistas vão invadir o Brasil. Minha gente, como é que é o plano? Anunciando um plano aqui, ó. Peraí. Plano COI. Quem é COI? Um judeu comunista vai invadir o Brasil. Menino, o que eles vão fazer? Invadir a casa. Quebrar as igrejas. Invadir a honra da mulher brasileira. Oh, não! Quem poderá nos defender desses comunistas, desse plano? Claro, né, Getúlio? Getúlio Vargas. As pessoas ficaram desesperadas, gente. Foi anunciado um plano absurdo e mentiroso. No momento, ninguém sabia que era mentiroso, mas Getúlio sabia que esse plano foi inventado. Foi inventado, né? E aí, até a pedido dele. Quem inventou foram os integralistas, né? Sabia que tinha inventado. Getúlio sabia que o plano era falso, mas mandou ser anunciado pelo ministro de guerra, Góes Monteiro. O bichinho aí foi anunciar. Galera ficou, né? Ih, queima, aí vem os comunistas. Oh no, quem poderá help nos, né? Enfim, Getúlio vai salvar todo mundo. Como? Com um golpe. Para salvar o Brasil do comunismo, Getúlio vai lá e pam, golpe. Toma todos os poderes. E aí ele diz, olha, em nome de expulsar o comunismo do Brasil, eu vou assumir o poder de forma bem autoritária e ó, valeu. Então, esse plano COI vai garantir aí que Getúlio assuma a primeira ditadura no Brasil, tá? A primeira ditadura não é a militar, é a ditadura, né, personalista, né, que a gente chama, a ditadura civil do Getúlio Vargas. Então, ele que tava tão bonzinho até agora, vai ficar malvado, vai ficar bem malvadinho. Então, vamos ver aí. Eu fiz aqui uma forma de processo, tá? Pra gente compreender como foi que chegamos até um governo autoritário. Tá? De bonzinho para autoritário. Então, primeiro a gente teve a Revolução de 1930, em que Getúlio vai assumir o poder. Depois, a gente tem a implantação aí do governo, né, provisório, né, de Vargas. Nós temos o governo constitucional, que acabamos de estudar. Nesse governo constitucional tinha uma disputa entre integralismo, e esse integralismo ele vai simplesmente organizar aí todo um pensamento fascista. E nós temos o comunismo brigando, quem vai tomar de conta, quem vai tomar de conta do Brasil, no fim das contas. Quem vai ainda tentar alguma coisa, né? São os comunistas, que não vai dar certo, vai ser totalmente abafado. Até andar de vermelho já tava meio perigoso, que todos vão ser suspeitos até que se prove o contrário, né? Todos podem ser suspeitos de comunista. E aí vem o falso plano COI, que detalhe, a galera não sabia que era falso, tá? Getúlio sabia. E aí vai ser implantado o Estado Novo, gente. Esse Estado Novo de extremo autoritarismo. Getúlio vai agir, né, como um ditador, vai ter perseguição, vai ter censura, vai ter todo um processo aí de uma única pessoa mandando, o Congresso está fechado, vai ter uma Constituição que vai ser imposta. Então, isso é um governo ditatorial bem organizado, tá? E a galera aceitou de boa porque, enfim, ai meu Deus, o comunismo. O que é melhor, comunismo ou autoritarismo? Naquele momento eles achavam que comunismo era muito pior. Então, chega junto, Getúlio, manda em nós, ajeita nós e protege nós. É assim. Então, para fechar, um meme bem básico, né? Os brasileiros berrando, né? Você disse que ia convocar as eleições, deixar o povo escolher, porque tinha que ter convocado as eleições em 1937. Oi, desculpa, pensei que havia falado em criar uma ameaça comunista, traduzindo o plano COI, para se manter no poder. Getúlio continua no poder e aí já está entrando, aí já vamos entrar na terceira parte do seu governo, Estado Novo. Próxima semana, não perca essa aula, tá, galerinha? Então, até mais!